Agora 2h43, de volta com o Estúdio CBN desta quarta, com um alerta agora de saúde. Nós estamos na campanha Julho Verde, que destaca a prevenção contra vários tipos de câncer que podem afetar a tireoide, a boca, a garganta, a laringe e até a pele e o couro cabeludo. Sobre isso, a gente conversa agora com o oncologista Paulo Eduardo Pizão, ele que também é pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica São Lucas, da PUC Campinas, também coordenador da disciplina de Oncologia Clínica no curso de Medicina da São Leopoldo Mandique, aqui em Campinas, ele que tira as nossas dúvidas. Doutor, muito obrigada pela participação, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thalia, boa tarde, Guarizo, muito obrigado pela oportunidade. Bom, doutor, mês então aí para conscientização, né, sobre a prevenção, diagnóstico também desses diversos tipos de câncer que podem afetar tanto o rosto, né, quanto pele, couro cabeludo, enfim. Queria que o senhor trouxesse para a gente quais são os sinais de alerta de que algo pode estar errado nessas regiões do corpo. Como você lembrou, então nós estamos diante do Julho Verde, né? 27 de julho é o Dia Mundial de Combate, atenção e conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Os principais sintomas, na verdade, não existem sintomas típicos, né, que sejam só do câncer, e isso confunde, pode dificultar o diagnóstico precoce, mas a gente chama a atenção sempre dos pacientes, principalmente para aqueles que são fumantes, né, o principal fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço é o tabagismo. Então, se você é fumante, esteja particularmente atento e suspeite, por exemplo, de feridas na boca que não se cicatrizam em mais de 15 dias, alteração da voz, rouquidão, manchas vermelhas, manchas avermelhadas na mucosa, né, que é o revestimento da boca, da língua, da garganta, né, ínguas no pescoço, né, as pessoas falam, estou com uma íngua, que é um caroço, um nódulo no pescoço, sangramento nasal, sangramento na boca, sem uma explicação plausível, né? Alteração do paladar, do olfato, alteração da audição, uma dor de cabeça muito persistente que não passa. Então, todos esses podem ser sintomas de um tumor que pode estar se desenvolvendo. Então, se eles persistem, e como eu disse, especialmente se existe um fator de risco, como o tabagismo, né, é importante que as pessoas procurem atenção médica. Doutor Paulo, queria saber sobre a precocidade do tratamento, né? Porque a gente fala de vários tipos de câncer e, por exemplo, quando fala de um tumor, ele aparece em algum tipo de exame, né? E às vezes, quando não tem esses sintomas que o senhor acabou de citar, a pessoa não está preparada, não consegue perceber que ela está desenvolvendo um tumor. Assim como em outros tipos de câncer, quanto antes descoberto, mais fácil de ter cura? Sim, Guarizo, essa é uma generalização que a gente pode praticar para qualquer tipo de câncer, né? Então, o diagnóstico precoce, no caso dos cânceres, dos tumores da cabeça e pescoço, em forma geral, ele está associado a taxas de cura no patamar de 90%. No outro extremo, quando a doença está avançada, né, já não está mais naquele ponto inicial, quando ela se disseminou, as taxas de cura, nos 5 anos após o diagnóstico, caem para 30% ou menos disso. Então, é muito diferente a chance de sucesso do tratamento para aqueles em que a gente pode fazer um diagnóstico precoce e instituir um diagnóstico precoce. Também gostaria de lembrar que, ao se fazer um diagnóstico de um tumor na fase inicial, em geral, o tratamento é muito mais simples. Em geral, ele requer uma única modalidade de tratamento. Frequentemente é ou a cirurgia ou a radioterapia. Porém, na doença avançada, há necessidade de uma complexidade de tratamentos, aumentando o custo, aumentando efeitos colaterais e sequelas do tratamento. Então, é importantíssimo, por isso da campanha, por isso realmente eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de estarmos falando aqui, o diagnóstico precoce é fundamental.
Doutor, quando a gente fala das estatísticas aqui no Brasil, é um número que impressiona: 41 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço só no ano passado, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. A gente pode afirmar que esse tipo de câncer, a incidência desse tipo de câncer, tem aumentado aqui no país? Sim, o diagnóstico, inclusive, mostra isso, as estatísticas mostram isso, né? Infelizmente, nós ainda temos números muito altos. Esses números sofrem também de um certo grau de subnotificação, então a gente pode imaginar que os números reais são ainda mais altos do que esse, né? Do que esse que a gente tem registrados. E são tumores que são resultado também de estilo de vida, né? Então, se a pessoa não fumar ou cessar o tabagismo, diminuir o consumo do álcool, adotar um estilo de vida com uma alimentação saudável, equilibrada, praticar atividade física, uma coisa muito importante, manter a saúde da boca, né? Muitas vezes a pessoa talvez negligencie isso, ou talvez tenha uma dificuldade, por exemplo, para frequentar ou para procurar um profissional da odontologia. E a gente sabe que manter a saúde da boca adequada também é um fator de proteção contra o câncer de cabeça e pescoço. Quando procurar o médico para ter esse diagnóstico? Obviamente, ter um negativo melhor ainda, mas qual é o momento, né? O senhor falou dos sintomas, quando ir atrás disso, doutor Paulo? Acho que sempre que tiver uma lesão ou uma alteração persistente, como eu disse, né, uma ferida que não cicatriza, por exemplo, mais de 15 dias, né, uma mancha que está lá persistindo, uma dor na garganta, uma dor na boca, alteração da voz, tudo isso, quando durar mais de 2 semanas ou 15 dias, eu acho que, especialmente se for no caso de um tabagista, né, mas não só, a pessoa que não fuma também deve estar atenta para esses sintomas persistentes, eu acho que está justificado procurar o profissional da odontologia ou o médico. Doutor, o senhor falou aí de fatores de risco, como o consumo de álcool, tabagismo, mas o HPV também pode ser responsável por alguns tipos de câncer, seja no pescoço, na boca, na região aí, então de cabeça e pescoço? Sim, o vírus HPV, né, e é muito importante a gente falar sobre isso, ele está associado aí principalmente aos tumores da orofaringe. Certos estudos mostram que 1 em cada 3 tumores hoje diagnosticados nesta região da garganta, da amígdala, da base da língua, na verdade são decorrentes ou estão associados à infecção pelo vírus HPV. E isso é importante porque, vamos lembrar, né, hoje, no nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado, existe a prevenção através da vacina, né? Então, nós temos a oferta da vacina contra o HPV para meninas e meninos na pré-adolescência. É muito importante que as pessoas criem a consciência disso. E os estudos mostram que no adulto, na criança que se desenvolve e recebeu a vacina, o risco de desenvolver um câncer por HPV é menor. Então, é uma forma de prevenção eficaz e que está disponível não só na rede privada de saúde, mas também no sistema público de saúde. Agora, doutor, não necessariamente a pessoa que teve o HPV e tem algum tumor aí associado vai desenvolver o câncer, ou isso de fato aumenta aí esse fator de risco? Não, existe um aumento do risco, mas não é automático. 100% de quem teve a contaminação pelo HPV, todas essas pessoas vão desenvolver. E também vamos lembrar, assim como no caso do câncer de colo de útero, de canal anal, do pênis no homem, né, são certos tipos de vírus, né, o subtipo 16, etc., esses estão particularmente associados. Então, existem nuances aí, obviamente, a pessoa que procurar um médico, que estiver precisando de mais informação, pode buscar a atenção médica que vai receber essa orientação. No caso do tratamento, ele segue também como qualquer outro tipo, porque quando a gente fala, por exemplo, de câncer de pele, doutor Paulo, às vezes a gente pensa
assim, nossa, mas eu tô com uma ferida aqui, pode ser um câncer, e às vezes não é, né? Às vezes é uma icterícia, tem tantas outras questões dermatológicas, né? Mas se, por exemplo, tiver esse tipo de câncer, né, na garganta, na boca, na pele, o tipo de tratamento é o mesmo? É com radioterapia, com quimioterapia, ou tem alguma diferença? Ótima pergunta, Guarizo. Sempre, sempre, né? Há necessidade de uma biópsia, porque a gente sabe, por exemplo, os tumores da tireoide, não existe um único tipo de tumor de tireoide. Existem os subtipos. E dependendo do subtipo, e muito importante, do estágio da doença, então, há exames tanto para definir o tipo de célula, o tipo de câncer, normalmente a biópsia, e os exames para definir a extensão da doença. Então, de acordo com o subtipo específico de câncer e em que estágio essa doença foi diagnosticada, será definido preferencialmente por uma equipe multidisciplinar a melhor forma de tratamento. Então, isso varia de acordo com o subtipo de câncer, a sub-região da cabeça e pescoço, e também, muito importante, do estágio ou situação em que a doença é diagnosticada. Doutor, chama a atenção também quando a gente fala aí dos tipos, né, de câncer que podem afetar a região da cabeça e do pescoço, o câncer do couro cabeludo. Nesse caso, quais são os sinais específicos quando a pessoa pode suspeitar de algo mais grave nessa região? O couro cabeludo, né, normalmente ele desenvolve aquele tipo de câncer que é comum também ao câncer de pele, né? Então, principalmente a pessoa que está com menos cabelo, perdeu o cabelo, durante a vida, aumenta a exposição à radiação solar nessa região, porque perde a proteção do cabelo, né? E a gente sabe que é o principal fator de risco para desenvolvimento desse tipo de câncer é a exposição exagerada à radiação solar. Então, como prevenir isso, né? Além de usar a proteção mecânica, chapéu, boné, né? Evitar aquela exposição exagerada ao sol, principalmente naquele horário das 10 da manhã às 4 da tarde, também utilizar nessa pele que está descoberta pelo cabelo o filtro solar, de preferência o 50 ou no mínimo o fator 30. Doutor, por fim, quando a gente fala também dos tipos de câncer que afetam essa região, né, é muito comum metástase, quando a gente fala, por exemplo, de um câncer na boca ou de um câncer na faringe, isso pode atingir também garganta, laringe, a gente pode ter uma metástase mais acelerada também nessas regiões ou não? Sim, dependendo, como eu disse, dependendo da sub-região, né, certos tumores da cabeça e pescoço têm uma maior propensão, podemos usar também a expressão, uma maior agressividade. Normalmente, as primeiras metástases acontecem para os sistemas de gânglios, né, são as chamadas ínguas na região do pescoço. Mas, infelizmente, também dependendo do tipo de câncer, nós temos a metastatização ou a disseminação da doença para pulmões, para ossos, né? Então, infelizmente, se não diagnosticado precoce, se não tratado precocemente, aí nós temos esse risco também de uma doença que se dissemina e, como eu disse anteriormente, aí nós estamos falando de uma doença que vai exigir um tratamento muito mais complexo, com quimioterapia, imunoterapia e terapia-alvo. Uma pergunta chegando aqui do nosso ouvinte, o Cícero, doutor Paulo, se o adulto pode tomar vacina contra HPV, teria, porque foi citado, né, que o HPV é um dos fatores, né, de risco. Poderia acontecer isso? Muito interessante a pergunta. Na verdade, o que os estudos mostram é que a maior eficácia da proteção acontece se a pessoa é vacinada antes de ter a primeira relação sexual, antes do contato com o vírus. Por isso, a orientação de vacinar meninas e meninos na pré-adolescência, na fase da puberdade, né? Porém, os estudos mostram que, mesmo as pessoas mais velhas, né, existe um benefício e existe uma previsão, como eu já disse, inclusive no sistema público de saúde, da vacinação para o HPV, por exemplo, para aquelas situações de indivíduos que, por qualquer razão, são considerados imunossuprimidos. Então, pacientes que estão fazendo um tratamento, transplantados, pacientes que têm HIV. Nesses casos, por exemplo, existe a previsão, sim,
da vacinação para adultos. Mas quando falamos da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, do câncer de colo de útero, é muito melhor a eficácia da vacina quando a gente utiliza essa vacina lá na fase pré-adolescente em meninos e meninas. Doutor, por fim, para o nosso ouvinte que prestou atenção aos sinais que o senhor trouxe, que podem ser sinais de alerta, né, tanto para a pele quanto região da garganta, do rosto, couro cabeludo, qual profissional procurar? Seria mais indicado um otorrino, dermatologista? Quais especialidades, né, podem atender a esses tipos de casos? Ótima pergunta também, Thalia. Eu acho que todos esses profissionais têm que estar preparados para fazer o diagnóstico e, no caso de uma suspeita suficientemente alta, indicar a biópsia, realizar a biópsia. Então, eu diria que o profissional da odontologia está preparado para isso. Se for um tumor dentro da garganta, da boca, na garganta, na língua, né? Mas também, como você citou, o otorrino, o médico dermatologista, existe um profissional também que é o cirurgião de cabeça e pescoço, mas mesmo um clínico geral, o que eu espero é que essas pessoas estejam todos, durante a sua formação, esses médicos todos recebam sim o treinamento para poder fazer o diagnóstico precoce e tratar adequadamente ou encaminhar para tratamento esses pacientes. Muito bem, doutor Paulo Eduardo Pizão com a gente, ele que é médico oncologista, falando sobre o Julho Verde, campanhas de prevenção aí contra o câncer de cabeça e pescoço. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação, bom trabalho, ótima tarde para você. Muito importante essa oportunidade, muito obrigado. Viu? Obrigado, doutor Paulo. Agora são 2